O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né, que estão nos acompanhando aqui nessa playlist do TEDx, né, FAMED UFC, sobre os tipos de palestras sobre saúde digital. E nós aqui no blocos, né, nos blocos de acidentes, trauma, urgência e emergência, já finalizando hoje, né, o primeiro bloco, que é o pré-hospitalar, sob mediação do Dr. Pete Rola, que hoje nos premia com essa webconferência sobre esses cuidados básicos de vida, né, e assim, e emergência e urgência, e que a gente pode resolver lá na ponta, na principal ponta, lá no início mesmo da ponta da cadeia de salvamento, porque é aí que nós mantemos o paciente vivo até que chegue o SAMU ou as brigadas dos bombeiros ou da polícia, enfim, né, da polícia militar, mas nós precisamos manter, enquanto sociedade, esse paciente viável, né? Então, assim, ele vai trazer essa resposta aí para nós de como é que nós devemos nos comportar, né, em meio a essas situações, né, de cuidados básicos de vida. E nós estamos muito felizes, né, que ele tenha tirado esse momento da vida tão corrida e apertada dele, né, da agenda, para trazer essas orientações para nós. Então, fique à vontade, muito obrigada aqui, em nome do Dr. Luiz Roberto, né, que é o coordenador do NUTEDES e do projeto. Nós agradecemos bastante. Fique à vontade agora, doutor. Olá, satisfação voltar aqui esse ciclo de palestra, falar de um tema tão importante, né, como a reanimação cardiopulmonar e o engasgo, né, a obstrução da via aérea por corpo estranho. Tá? Então, esse tema interessa a todos, né? A parada cardíaca, a parada cardiorrespiratória, ela acontece em qualquer local. Na realidade, mais de 70% das paradas cardiorrespiratórias acontece fora do ambiente hospitalar. Então, é muito importante que tenha alguém que, primeiro, identifique que é uma situação grave, que saiba acionar o SAMU e que, de preferência, já comece a fazer a reanimação, né? Então, esses passos aí, esses passos iniciais da cadeia de sobrevivência, ela é fundamental para que o paciente saia dessa situação, que talvez seja a maior urgência que a gente vai se deparar, uma parada cardiorrespiratória, sem sequelas, né? Quando a gente fala sucesso na reanimação, não é só o coração voltar a bater, é também o cérebro continuar funcionando sem sequelas, né? E a gente sabe que o nosso cérebro é o órgão mais exigente, mais especializado do corpo, e ele, quando falta nutrientes, principalmente o oxigênio, ele
começa a mudar o seu funcionamento até que vai chegar num momento que ele vai parar de funcionar, né? E aí não faz sentido mais a gente, depois da morte cerebral, né, reanimar esse paciente, tá? Então, é muito importante que a gente entenda que hoje a reanimação ela é cardiopulmonar cerebral. É também o cérebro que a gente quer manter vivo sem sequelas, né? Então, para isso, precisa que as pessoas em todos os locais ajudem os serviços de urgência, principalmente o serviço de urgência móvel, o SAMU, a identificar essa situação, acionar de maneira precisa, dizendo exatamente o que está acontecendo, daí a importância de estar do lado do paciente, passar o endereço com precisão, com ponto de referência, e iniciar as manobras que são, muitas vezes, orientadas pelo próprio SAMU, né? Então, a PCR, pessoal, ela ocorre, como nós falamos, no ambiente extra-hospitalar em mais de 70% das vezes, tá? Em torno de metade ela não é presenciada, mas quando for presenciada, ela precisa iniciar as manobras de ressuscitação e acionar o SAMU de forma adequada. Essa instituição chamada American Heart Association, a AHA, ela é uma instituição que estuda reanimação no mundo, né, e propõe para nós uma forma de atender, que é o BLS, o Suporte Básico de Vida, tá? Esse protocolo ele é atualizado periodicamente, mais ou menos a cada 5 anos. Por quê? Porque as pesquisas, às vezes, apontam uma diretriz melhor, apontam uma medida que nós teremos mais sucesso se utilizar, tá? Então, nós estamos, nesse momento, com a atualização de 2020. Foi o último protocolo, a última atualização da ARRA de reanimação cardiopulmonar. Essa diretriz, ela recomenda uma RCP de alta qualidade, ou seja, algumas características que a gente vai aplicar nesse paciente para que a gente tenha mais sucesso, tá? Então, por exemplo, a frequência da compressão cardíaca, e a gente vai já mostrar como é feita e em que local deve ser aplicada, ela deve ter essa frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Então, é uma compressão relativamente rápida. Se a gente for pensar que um minuto tem 60 segundos, se a gente fizer 120 compressões, são 2 compressões por segundo. Então, realmente rápido. A profundidade. Quanto esse tórax tem que descer para bombear o sangue? 5 a 6 centímetros. Né? Lembrem que quem está fazendo compressão está substituindo a função cardíaca. Está substituindo o coração, que é uma bomba. E na hora que a gente faz a compressão, a gente está fazendo aquela função do coração chamada de sístole, é que bombeia o sangue para as artérias, tá certo? Então, precisa ser com essa intensidade de 5 a 6 centímetros de profundidade. Em seguida, você tem que deixar o tórax retornar totalmente. Por quê? Nós vamos fazer a próxima etapa do ciclo cardíaco, que é a diástole, ou seja, o coração vai se encher novamente de sangue para que depois, na próxima compressão, ele esteja realmente repleto de sangue e possa novamente bombear e assim sucessivamente, tá certo? Então, a compressão cardíaca de alta qualidade, ela tem que ter essas características. Para a gente atingir essa alta qualidade, o paciente precisa estar numa superfície plana e rígida, tá? Então, por exemplo, se ele estiver deitado numa cama e com um colchão, a gente vai ter que tirá-lo da cama, colocá-lo no chão ou
colocar alguma tábua, algum equipamento rígido nas costas dele. Porque se a gente for fazer a compressão cardíaca em cima de um colchão, a gente vai estar comprimindo o colchão. O colchão é que vai descer esses 5 e 6 centímetros e não a parede torácica. Tá? Então, muito, muito importante também a gente não interromper as compressões por mais de 10 segundos. Tá certo? Então, a gente vai fazer de forma contínua. Tá? E evitar o excesso de ventilação. Nós vamos já falar no caso de você ter como ventilar esse paciente, não ventilar excessivamente. Caso você não tenha nenhum equipamento de ventilação disponível, como, por exemplo, uma máscara de bolso, um lenço descartável apropriado para ventilação, você faz apenas compressão cardíaca, tá certo? Então, se você hoje não tiver uma barreira de proteção entre você e o paciente, não é necessário fazer aquela ventilação boca a boca. Hoje o recomendado é boca, máscara ou com ventilador manual, se você tiver disponível no momento, tá? Mas a gente não faz mais boca a boca? Pode até fazer, mas em pessoas que a gente saiba, conhecidas, que não têm nenhuma doença infecto-contagiosa. Então, um familiar seu, uma pessoa que você tem certeza que ela não tem doença, você pode utilizar a ventilação boca a boca. A gente vai já falar disso aí. Então, nós já falamos dessas características, né, que são importantes para a gente atingir o sucesso na reanimação. E aí, os ritmos cardíacos são vários, né? Alguns são revertidos com choque, que a gente diz que é chocável, e outros não. Outros não adianta você chocar, que não vai reverter, tá? Existe um aparelho chamado desfibrilador externo automático, é o DEA. Esse DEA, ele identifica os ritmos cardíacos que são chocáveis. E aí ele já sinaliza que aquele paciente precisa ser chocado e já carrega o aparelho. A gente vai já ver que esse aparelho ele é fundamental para a gente reverter a parada cardiorrespiratória. E aí, já me antecipando, eu vou falar, nos países desenvolvidos, esse equipamento ele tem em vários locais de acesso público, em locais que passam muitas pessoas por dia, como um shopping, como uma rodoviária, como um aeroporto, como um teatro, como um estádio de futebol, como um centro de convenções. São locais que passam muitas pessoas por dia e que a chance de ter uma parada cardiorrespiratória pode utilizar mais rapidamente esse desfibrilador, tá? E salvar vidas. Essa é a cadeia de sobrevivência que a gente havia falado, né? São etapas que a gente vai seguir, né, até chegar ao socorro especializado, que se for utilizado de maneira adequada, a gente vai ter mais sucesso, né? Nós temos uma cadeia intra-hospitalar para pessoas que estão internadas no hospital, que é essa cadeia de cima, tá? E temos a cadeia de baixo, que é extra-hospitalar, para pessoas que têm parada cardiorrespiratória fora do hospital. Então, veja que o primeiro elo dessa cadeia de baixo é acionar o serviço de emergência. E o serviço de emergência é 192. Mas se eu estiver sozinho, como é que eu faço isso? Coloca o celular no Viva Voz, vai falando com o serviço e vai realizando as manobras orientadas pelo serviço, tá? Então, é muito importante você ligar 192, colocar no Viva Voz e seguir as orientações do serviço. O segundo elo vem exatamente a compressão cardíaca, né, que tem que ser de alta qualidade. O terceiro elo é o desfibrilador automático, é o choque, que, se disponível,
você deve utilizar o mais precocemente possível. E aí o quarto elo é a chegada desse serviço de ambulância, tem lá a figura de uma ambulância, depois o socorro especializado, mas a nível hospitalar, e a recuperação do doente, tá? Então, o suporte básico de vida, pessoal, ele tem uma sequência C-A-B. O C é de compressão, o A é de abrir a via aérea desse paciente e o B é de uma boa ventilação, tá? Então, C-A-B. Aqui é o resumo desse protocolo, tá? Onde mostra que você, antes de iniciar qualquer compressão, você tem que identificar se o paciente realmente está com essa parada. Então, como é que a gente identifica um paciente que está parado? Ele está normalmente sem resposta, tá? Está inconsciente, está de olho fechado, sem nenhum movimento. E ao tocar nos dois ombros fortemente, ele não responde. Então, você fala e toca, senhor, como é que o senhor está? Nos dois ombros, e ele não responde, ele não abre o olho, ele não geme, ele não pisca o olho. Então, ele não faz nenhum movimento. Diante disso, a gente pode pensar que esse paciente está em parada cardiorrespiratória, tá certo? Se você é um profissional de saúde, você tem outra maneira, além da resposta, para confirmar a parada cardiorrespiratória. Você vai olhar para o tórax do paciente, ver se ele sobe e desce, se ele tem movimento respiratório, e vai checar o pulso carotídeo, que fica bem ao lado do pescoço, da traqueia, fica encostado na traqueia. Essa técnica ela é reservada para o profissional de saúde, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, qualquer profissional que tenha o treinamento de suporte básico de vida, tá? E aí, diante dessa situação, é muito importante pedir ajuda rapidamente pelo número 192, tá? Pode passar. Pode passar novamente. Pode continuar. Então, essa é a sequência que a gente deve fazer na prática. Primeiro, avaliar se o local é seguro. Sempre, fora do hospital, a gente tem que avaliar. Nós tivemos nos primeiros ciclos de palestra falando exatamente da segurança da cena. Então, reconhecer que a cena é segura. Próximo passo, pode passar. Avaliar a responsividade dessa forma, tocando e falando fortemente, alto, nos dois ombros do paciente. Você está bem? Você está bem? Caso o paciente não responda, próximo item pode passar, peça ajuda pelo número 192, caso tenha alguém com você. Se não tiver, você liga o 192 e coloca no Viva Voz, tá certo? E em seguida nós vamos fazer, pode passar, o CAB, tá? O CAB, que é compressão, abrir a via aérea e ventilar, tá? Pode passar o próximo. Então, nesse momento, se você é profissional de saúde, você vai confirmar a parada cardiorrespiratória com o pulso e a respiração. Se você não é profissional de saúde, a ausência de resposta e a ausência de qualquer movimento, você já considera uma parada cardiorrespiratória e já inicia a compressão cardíaca, tá? Pode passar. Esse dispositivo aí, pessoal, é o dispositivo que vocês estão vendo de amarelo, é uma máscara de bolsa, a Pocket Mask. É uma barreira para você não ter que colocar a sua boca direto na boca do paciente, tá? Então, alguns profissionais andam com essa máscara de bolsa, ou Pocket Mask,
para, se deparar com uma situação fora do hospital, ventilar o paciente. Pode passar o próximo. E aí a compressão, né? A compressão cardíaca, ela deve ser no centro do tórax. Nós temos um osso chamado de externo, que fica no centro do peito. Então, nós vamos colocar a mão na metade inferior do externo, mas não muito na ponta do externo, tá? Então, metade inferior, mas não muito próximo da ponta. Se eu tenho como ventilar, pessoal, se eu tenho uma barreira para ventilar, uma máscara ou um lenço, eu vou fazer 30 compressões para 2 ventilações, tá? Se eu não tenho como ventilar, eu vou apenas comprimir. Compressão, compressão, compressão contínua, até chegar o socorro especializado. Pode passar? Então, compressão, aqui a localização da mão, aonde você deve colocar. O paciente deve estar numa superfície plana e rígida, tá? Os seus braços têm que estar travados, o cotovelo não pode dobrar o cotovelo, porque você vai usar o peso do seu corpo e não os braços, né? Então, o peso do seu corpo é que vai fazer a compressão de 5 a 6 centímetros, tá certo? E vai deixar o tórax retornar a cada compressão. Então, comprime e solta. Comprime e solta. Comprime e solta naquela frequência de 100 a 120, tá? Pode passar. Por que é importante a gente fazer essa compressão sem muitas paradas, pessoal? Para manter uma perfusão sanguínea, principalmente no coração e no cérebro, tá? Quando você para de comprimir, para de ir sangue, para de ir oxigênio para o cérebro e para o coração. E aí dificulta o retorno da circulação espontânea. Então, quanto mais essa pressão de perfusão tiver mantida com a compressão contínua, mais chance o paciente tem de sair da parada cardiorrespiratória. Tá? Pode passar. Pode passar. E aí você vai abrir a via aérea, o anterior, por favor. Você vai abrir a via aérea do paciente fazendo a inclinação da cabeça dele para trás. Por quê? Quando o paciente está inconsciente, a língua dele pode fechar a via aérea e impedir que você ventile de forma adequada. Então, a abertura da via aérea é dessa forma, próximo. Olha, a língua aqui no slide à esquerda está fechando a via aérea. Com essa manobra, ele abre a via aérea. Próximo. Mais um slide mostrando que quando você inclina a cabeça do paciente para trás, você abre a via aérea e o ar consegue passar livremente, né, sem obstrução da língua. Tá? Pode passar. Pode passar esse. E aí as maneiras de ventilar. Nós temos essa máscara à direita, ou um lenço aqui descartável que está do lado, e do outro lado é um ventilador manual, que a gente usa no ambiente hospitalar ou dentro da ambulância, do socorro especializado, né? Que a gente ventila com esse dispositivo, e à direita a gente pode utilizar também, além do dispositivo, oxigênio acoplado a ele, né? Mas é para socorro especializado, para profissionais de saúde. Pode passar. Então, a ventilação boca-máscara, depois de 30 compressões, eu faço 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações, utilizando essa barreira aí, que é a máscara de bolso. Próximo. Esse é o dispositivo que a gente usa pelo profissional de saúde, tá? O dispositivo bolsa, válvula, máscara ou ventilador manual.
que aí a gente pode acoplar oxigênio também e dar uma concentração de oxigênio maior do que o ar ambiente, que só tem 21%. Tá? Pode passar. Essa é a técnica da ventilação com esse ventilador. Pode passar. Com 2 pessoas, com 2 socorristas, pode seguir. Evitar ventilar excessivamente, tá? Pode passar. Então, esse é a sequência que a gente vai utilizar. Se eu tiver como ventilar uma barreira, eu vou comprimir, vou abrir a via aérea e depois de 30 compressões eu vou fazer 2 ventilações. Caso eu não tenha essa barreira, eu vou só comprimir continuamente até chegar o socorro especializado, tá? Hands-on, ou seja, só compressão. Pode passar. E aí, chegando o desfibrilador que você pediu lá no início, né? Ele é prioridade, porque ele vai identificar se aquele ritmo cardíaco pode ser revertido através de um choque. Então, esse aparelho chamado de desfibrilador, quando ele chega, imediatamente você vai colocar no peito do paciente, tá? Nós vamos mostrar, tem vários modelos de desfibrilador, mas o que é importante a gente saber? Primeiro, as pás dele, eles são autocolantes. Elas têm um adesivo que é colocado abaixo da clavícula direita e abaixo do mamilo esquerdo, tá? Então, você tira uma película que tem, cola essa pá direto no peito do paciente. E aí é importante que, se ele tiver, por exemplo, molhado, se tiver muitos pelos, é importante ter ali um dispositivo para raspar os pelos. Esses aparelhos têm dentro da bolsa dele um presto-barba, normalmente, ou enxugar o peito desse paciente, tá? Para não dar nenhum problema durante o choque. Então, os passos para usar um desfibrilador automático. Primeira coisa que eu vou fazer quando chega esse aparelho, pessoal. Ou se alguém, você estava no local que tem esse aparelho, alguns shoppings em Fortaleza já dispõem desses equipamentos, tá? Então, alguns prédios hoje maiores também já têm, alguns locais públicos. Então, você vai pedir o DEA, que é o desfibrilador externo automático. Chegando, primeira coisa que a gente vai fazer, ligar. E ele é autoexplicativo. Ele vai orientar o que você vai fazer. A primeira coisa, depois que você liga, ele vai pedir para você colar as pás no peito do paciente e tem uma figura em cada pá do local, abaixo da clavícula direita, abaixo do mamilo esquerdo, tá? Depois, pode passar o próximo, de aplicar as pás adesivas, o próximo. Ele vai analisar o ritmo, ou seja, ele vai ver se aquele ritmo se beneficia de um choque, né, para reverter a parada, tá? Nesse momento, a gente para de movimentar, para de comprimir o paciente, para de fazer compressão cardíaca. Por quê? Porque não, se você tocar na vítima, movimentar a vítima, vai interferir na análise do aparelho, tá certo? Próximo. Então, se ele identificar que o ritmo é chocável, ele vai carregar o aparelho, vai piscar o botão da descarga, mas você é quem tem que liberar o choque. Por quê? Porque você vai ter que ter o cuidado de ver se não tem ninguém em contato com o paciente, tá certo? Então, isso é muito importante na hora de disparar o choque. Primeiro, avisar: pessoal, afasta todo mundo, eu vou chocar, e olhar se não tem ninguém em volta do paciente que esteja tocando no paciente. Por quê? Você vai liberar uma descarga elétrica. Se tiver alguém encostado nesse paciente, vai receber uma descarga e poderá ter uma parada cardíaca. Então, imagine, aí você vai ter que reanimar 2 pessoas, né? Não é interessante isso. Você está ali para salvar a vida daquele paciente. Próximo.
Aqui são situações especiais, tá? Pode passar. Aqui é a situação de ter muitos pelos no tórax molhado, algum medicamento adesivo, pode passar. E aí é muito importante, se tiver alguém para ajudar, que você divida essa tarefa com alguém, né? Quem já fez compressão cardíaca por 2 minutos vê que é exaustivo, você fica exausto realmente se fizer um RCP de alta qualidade. Então, idealmente, se tiver alguém no local que possa realizar juntamente com você, você vai pedir para alternar a cada 2 minutos, tá? A recomendação é que você não ultrapasse 2 minutos se você puder revezar com alguém. Por quê? Já foi visto que após os 2 minutos você começa a dar sinais de cansaço e não realizar uma reanimação de alta qualidade, né? Então, a recomendação é que a gente realmente faça no máximo 2 minutos, caso tenha alguém para revezar. Claro que se você não tem ninguém, você está sozinho, você vai ter que fazer até chegar o socorro, tá? Então, essa é a dinâmica de equipe. Posicionamento dessa equipe. O ideal é que quem esteja comprimindo esteja no ombro, à altura do ombro do paciente, tá? Se tiver alguém ventilando, esteja na cabeça, e quem tiver com um desfibrilador esteja do lado contrário, né? Essa é a localização da equipe, tá certo? Então, pessoal, é muito, muito importante que a gente, primeiro, identifique a parada, que o paciente não está respondendo. O fato do paciente estar deitado com os olhos fechados não significa que ele está parado. Você precisa se aproximar dessa pessoa, tocar e falar fortemente. Senhor, como é que o senhor está? Se ele não respondeu, se ele não abriu o olho, se ele não tem nenhum movimento no tórax, se ele não piscou o olho, enfim, não tem nenhum sinal de vida, aí sim. Aí você está autorizado a fazer a compressão cardíaca de alta qualidade. Se tiver como ventilar, uma barreira, você vai ventilar o paciente a cada 30 compressões, fazer 2 ventilações, tá? Se não tiver, você vai simplesmente fazer compressões contínuas até chegar ao desfibrilador. Caso tenha algum desfibrilador no local onde você esteja, você vai pedir para esse desfibrilador vir para onde você está, onde o paciente está, vai ligar assim que ele chegar o desfibrilador e vai seguir as orientações, que é de colocar as pás adesivas no peito do paciente, analisar e parar a compressão durante a análise e, se ele recomendar o choque, disparar o choque com cuidado de não ter ninguém em contato com o paciente. Ok? Então, essas são as orientações para uma possível parada cardíaca, né? Para que a gente tenha sucesso na reanimação, para que a gente possa reverter essa situação crítica. E aí, ao chegar a equipe especializada, eles vão dar continuidade ao atendimento, aí vai usar medicamentos, vai usar outras técnicas de suporte avançado de vida, entubar o paciente, enfim, vai dar continuidade, mas se você não iniciou esse suporte básico e apenas aguarda a chegada do serviço especializado, muitas vezes, quando o socorro chega, não tem mais muito o que fazer, porque o cérebro do paciente já foi destruído, né? A falta de oxigênio, ele acaba lesionando o cérebro de forma irreversível. E aí entra numa coisa chamada morte encefálica, que é irreversível. Não tem como reverter uma lesão do cérebro irreversível, uma morte encefálica, tá?
Então, pessoal, nós vamos agora conversar sobre obstrução das vias aéreas, né? O que é via aérea, pessoal? Via aérea é o trajeto que o ar faz do nariz ou da boca até chegar no pulmão, né? Então, é o trajeto, tá certo? É o caminho que esse ar faz para até chegar no pulmão. Nós somos um ser aeróbico, ou seja, a gente precisa de oxigênio que está no ar para sobreviver. Quando acontece de ter alguma obstrução dessa via aérea, desse trajeto, o que vai acontecer? Esse paciente vai deixar de respirar, o oxigênio vai deixar de entrar e as células vão morrer de todos os órgãos, vão parar de funcionar por falta de oxigênio, tá? Então, a obstrução da via aérea é uma emergência e ela precisa ser resolvida o mais rápido possível, tá? A obstrução a gente separa em dois tipos. Uma obstrução que a gente chama parcial, que o corpo estranho ou o alimento, ele obstrui parcialmente a via aérea, ou seja, ainda consegue passar ali um filete de ar na via aérea. E aí, o que é que esse paciente vai apresentar? Ele vai tossir bastante, né? Muitas vezes vai ficar agitado, se tiver sentado, ele vai ficar em pé, muitas vezes leva a mão no pescoço. E aí, nesse momento de uma obstrução parcial, que o paciente ainda consegue tossir, você vai ficar do lado desse paciente e vai estimular que ele tossa vigorosamente, tá? A tosse é a melhor maneira de desobstruir a via aérea quando tem uma obstrução parcial, tá? Então, toda e qualquer outra técnica que a gente vai usar é imitando a tosse, imitando que esse corpo estranho seja eliminado pela via aérea quando você realiza aumento da pressão no tórax, tá certo? Então, paciente que está tossindo, você vai estimular que ele tussa cada vez mais e vai ficar do lado ali, para caso ele não consiga eliminar. Se essa vítima tiver com obstrução total da via aérea, ou seja, ele não vai conseguir tossir, tá? Ele não vai conseguir respirar e vai ficar muito agitado, muitas vezes vai ficar roxo, vai ficar cianótico, que a gente diz, né? E vai, com certeza, se você não intervir, ele vai desmaiar, ele vai perder a consciência por falta de oxigênio, né? E, em seguida, vai parar o coração também, por falta de uma boa oxigenação. Então, a primeira tentativa de desobstrução deve ser a manobra de Heimlich. Essa manobra, você vai se posicionar atrás da vítima, vai identificar o umbigo dele, tá? Umbigo, passando a mão por trás do abdômen dessa vítima, da barriga dessa vítima, vai localizar o umbigo, tá? Depois de localizar o umbigo, você vai fechar a mão e girar para cima. Vai girar a sua mão, e aí a sua mão vai ficar entre o umbigo e a boca do estômago. Com a outra mão, você vai abraçar e vai fazer um movimento em J. Para cima, para dentro e para cima. Movimento em J. Tá certo? Com o punho fechado para aumentar a pressão aqui e o paciente tentar expelir o objeto que está obstruindo, né? No adulto, a principal causa de obstrução da via aérea é a tapioca, de pão de queijo, que você não conseguiu mastigar, fez aquele bolo alimentar muito grande e acaba obstruindo a via aérea. Principalmente no idoso. O idoso ele tem uma dificuldade maior de deglutição,
a musculatura aí do aparelho digestivo é mais deficiente e muitas vezes ele se engasga com mais facilidade. Então, o idoso que está se alimentando, que rapidamente ele fica agitado, levanta da mesa, fica com o olhar ali desesperado, leva a mão até o pescoço, ele pode estar engasgado, tá? Então, ajude essa pessoa se posicionando atrás, localizando o umbigo, girando a sua mão até a localização entre o umbigo e a boca do estômago e faça o movimento em J para dentro e para cima até que esse objeto seja eliminado, tá? Caso esse objeto não seja eliminado, poucos minutos depois, esse paciente vai ficar inconsciente. Ele vai desmaiar e aí você vai fazer a reanimação cardiopulmonar que a gente acabou de comentar. Fazer as compressões no tórax dele até chegar o socorro especializado. E vai pedir ajuda ao 192. Tá? Se essa vítima for criança, você vai fazer a manobra de Heimlich, mas de joelho, para ficar mais ou menos na mesma altura da criança. Então, você vai também se posicionar atrás dessa criança, vai localizar o umbigo, vai fazer o giro da mão e vai fazer uma compressão abdominal no formato de J, da letra J, para dentro e para cima, para dentro e para cima, né? Da mesma forma, até que a criança elimine esse corpo estranho ou até que ela se torne inconsciente. Nesse caso, você vai utilizar as manobras de RCP. E se essa criança for um bebê, abaixo de 1 ano, a manobra de Heimlich, a manobra de desobstrução, é diferente do adulto e da criança maior. Você vai deitar essa criança em cima do seu braço, com a cabeça mais baixa do que o corpo, tá? E vai dar 5 tapas nas 2 escápulas, esse osso aqui do ombro, com a cabeça da criança posicionada para baixo. Então, você senta, coloca a criança em cima do seu braço e o seu braço apoiado na sua perna e vai fazer essas 5 compressões entre as 2 escápulas, entre esses 2 ossos aí das costas da criança. Em seguida, você vai virar essa criança com a barriga para cima e vai fazer 5 compressões com os 2 dedos em cima do externo. Vai fazer 5 compressões e, de novo, vai virar esse bebê na mesma posição e mais 5 compressões nas costas. Tá? Até quando? Até ele chorar, que ele vai eliminar esse objeto, ou até ele se tornar inconsciente. Tá? E se ele se tornar inconsciente, você vai fazer só compressão com os 2 dedos no externo até chegar ao socorro especializado. Tá? Criança e idoso são as 2 faixas etárias que mais têm obstrução da via aérea. Lembra que criança coloca tudo na boca, né? Então, ela ainda está na fase oral, então ela leva... Daí a importância da gente não deixar crianças muito pequenas com brinquedos que têm peças pequenas, porque ele pode colocar na boca e se engasgar, né? Então, a vigilância do adulto para a criança é muito importante, tá? Ela leva tudo à boca. E o idoso, da mesma forma, né? A gente acaba tendo que identificar rapidamente que o idoso está com engasgo e fazer as manobras de desengasgo ou manobras de Heimlich. Tá? Então, é isso. Essa manobra salva vidas, várias pessoas já foram salvas, né? A grande, enorme vezes da obstrução da via aérea ocorre fora do hospital, precisa ter alguém treinado para, antes do socorro chegar, fazer essa desobstrução.
tá certo? Então, não adianta da banana, da farinha, enfim, não, a desobstrução ocorre com essas técnicas que a gente acabou de fazer. Então, era isso que eu tinha para falar, né? Essas duas técnicas aí que salvam vidas, a reanimação cardiopulmonar, tanto no ambiente pré-hospitalar, né, fora do hospital, como também se tiver alguém preparado, que seja profissional de saúde, iniciar o suporte básico de vida e as técnicas de desobstrução de via aérea por corpo estranho, a manobra de Heimlich, né, que realmente salva vidas. Perfeito, doutor Pitts. Eu acho que todos nós agora, é lógico que vamos treinar essas habilidades, né, professor? Aqui nós tivemos o aporte cognitivo, né, todas as orientações baseadas na melhor evidência científica atual, né, o professor trouxe as referências, né, é isso que o grupamento dele, ele vai falar um pouquinho assim, se ele quiser e achar importante, né, treina, mesmo sabendo de cor e salteado, todas as etapas, o que fazer, o que cada um deve fazer naquele momento, é uma equipe, né? Então, nós nos imaginamos, então, enquanto sociedade, enquanto profissionais de saúde, que não estamos, como o professor falou, 70% das vezes no nosso habitat, com o nosso material, com a nossa equipe, com todos os recursos, mas que não podemos olvidar de ir e dar os primeiros socorros, né? Então, assim, é lógico que a gente precisa transformar essas etapas em formato medular, né, professor? Alguma coisa que já venha naturalmente, né? Assim, já sabemos comandar, enquanto um colega vem fazendo as compressões, o outro colega vai abrindo as vias aéreas, vai tentando fazer uma ventilação da forma que for possível, né? O terceiro colega, e colega que eu digo, é o pessoal em situação de emergência em rua, em sociedade, né? O outro colega já está chamando o SAMU, né? Da sua localidade, que eu não sei de onde que você está assistindo essa apresentação, né? Essa webconferência. Então, já está chamando o SAMU, ou então outro órgão, né, socorrista, que possa ajudar ali mesmo, né, sendo um profissional de saúde, um profissional treinado para isso, que tenha mais recursos. E então, essa situação, pelo menos para trazer viabilidade àquela vítima, né? Então, entendemos bastante. Em situação tanto de obstrução de vias aéreas, como também de uma parada cardiorrespiratória que nós não temos condição de saber nem se ainda é um ritmo chocável, ou se o paciente tem um problema respiratório, um problema que foi realmente cardíaco, ou neurológico, na verdade, o que causou aquela parada cardiorrespiratória ali, né? Mas ficamos muito felizes, né, de estarmos aqui, né, sendo brindados. É uma tarde que nós estamos aqui, já são 13h35, mais que 13h30. Estamos muito felizes que o professor Pitts estivesse aqui com a gente. Ele é de uma equipe organizador e coordenador, né, do SAMU Fortaleza, mas eu vou deixar ele terminar, fazer essa finalização, mas já convidando vocês para continuarem conosco, né, a partir da próxima semana. Nós vamos continuar com esse tema e vamos trabalhar agora como é que nós vamos melhorar essa cadeia pré-hospitalar para ela entregar para a cadeia hospitalar o paciente dentro dos seus protocolos específicos, né, que já começam a contar o tempo e a gente já começa a contar a morbidade e a mortalidade desse indivíduo que foi salvo já. Então, ele tem que ser trazido e entregue da melhor forma possível para a cadeia de salvamento continuar lá, né, na ponta hospitalocêntrica, né? E o professor Pitts também falou com a gente na aula de conferência passada como a regulação é importante, né, professor, aqui. E hoje também se tocou nesse assunto, né? Porque às vezes o que está socorrendo naquele momento, ele não é um profissional de saúde, mas ele está sendo orientado por um profissional de saúde, né? Do outro lado, que é o regulador. Então, isso é muito importante, né? Mas tudo isso, eu vou deixar para o professor fazer o fechamento, agradecer
agradecer o NUTEDS, essa equipe maravilhosa que nós temos aqui, né? É uma equipe muito grande por trás, né, dessa webconferência, trabalhando incessantemente para que você não se sinta sozinho, para que você se atualize nesses temas, né, professor? E, assim, procure, né, a educação permanente que vai trazer habilidades técnicas e atitudinais, né? Porque aqui nós estamos trazendo só as cognitivas. Então, um beijão. Obrigada, Luquinhas. Vou deixar o professor agora com a finalização, né? E só agradecendo de coração. Tchau, professor. Até a próxima. Pode falar. Então, pessoal, eu queria só reforçar, né? Se você identificar que alguém próximo a você está inconsciente, está deitado ali, pode ser uma parada cardiorrespiratória, se aproxime dele, tente falar, toque nos dois ombros, veja se ele tem alguma resposta. Se ele não responde, você aciona o 192, pede ajuda, mas é muito importante que antes do SAMU chegar, você já inicie as compressões cardíacas, né? Porque por mais rápido que chegue uma viatura, esse tempo aí, 5, 10, 15 minutos, eles são fundamentais para a gente manter esse paciente vivo sem sequela, vivo com os órgãos oxigenados, que ele possa ter uma recuperação total depois do retorno da circulação espontânea, tá? Então, a sua ação inicial ela é fundamental para que esse paciente consiga sair da parada. A chegada do SAMU ele vai só complementar essas ações, né? Da mesma forma, no engasgo, numa pessoa engasgada, se ninguém tomar uma atitude, se ninguém realizar as manobras no local, dificilmente o SAMU, quando chegar, vai conseguir reverter essa situação sem ter já sequelas neurológicas, sem ter sequelas cerebrais já irreversíveis, tá? Então, é fundamental esse primeiro atendimento, esse primeiro socorro, né? E isso você pode tanto ajudar ligando para o SAMU, né? E recebendo essas orientações e aplicando na vítima que está do seu lado, tá? Então, é isso que a gente tinha para falar e estamos à disposição. SAMU Fortaleza está sempre à disposição para colaborar com essa educação, tanto da população como dos profissionais de saúde. É uma instituição que trabalha permanentemente com a educação em saúde.